Outra questão, porque a tarefa é importante, é o seguinte: através da tarefa, além de ensinar, além de passar à criança ou adolescente questões como o conteúdo de uma matéria específica, ou mesmo ajudar a criança ou adolescente a desenvolver o seu nível de organização, ou desenvolver as suas funções executivas, nós temos também as virtudes que são trabalhadas dentro de uma tarefa ou dentro de um estudo pessoal em casa. O que são virtudes? Bem a grosso modo, uma virtude é um tipo de ação habitual que nós temos e que tende para o bem, né? Uma virtude é uma atividade que eu exerço e não é uma coisa que eu faço assim uma vez na vida, outra na morte. Não, eu faço ela com uma certa constância, né? Ela se repete ao longo do tempo, ou entre aspas, o espírito dessa atividade, dessa ação se repete ao longo do tempo, e ela produz o bem, ou meu próprio, ou de outras pessoas, ou do ambiente onde eu estou, ou de alguma coisa inserida nesse ambiente, tá? Então, por exemplo, quando nós falamos em estudo, e sentar para fazer tarefa, para fazer lição de casa, nós trabalhamos especificamente, muito especificamente, três coisas. Primeiro, a constância, né? O hábito, que é algo imprescindível para a existência de uma virtude. E, em segundo lugar, nós trabalhamos a laboriosidade. Né? Laboriosidade é a virtude que existe por trás daquela pessoa que labora, né? Então, aquela pessoa que está trabalhando. Então, o exercício de fazer tarefas ou de estudar em casa ajuda a criança a desenvolver o hábito de realizar algum tipo de trabalho, sabe? Então essa criança ela vai se sentar e ela vai passar 1, 2 horas fazendo alguma coisa específica. Então ela está ali focada, ela tem a sua concentração voltada para aquele objeto que está na frente dela, ela tem um objetivo específico, ela tem que concluir, ela tem que ir do começo até o fim daquele exercício, ela precisa usar suas energias intelectuais, ela precisa usar sua criatividade, ela precisa fazer escolhas. Então tudo isso ajuda a criança a desenvolver a capacidade de realizar algum tipo de trabalho, né? De se empenhar, de estar ali para realizar aquilo, não está ali de corpo presente, como a gente disse, né? A pessoa está ali realmente concentrada, querendo executar alguma coisa importante. Uma outra virtude que cresce quando o estudo é estimulado em casa é, obviamente, a estudiosidade, né? A estudiosidade é a virtude que está por trás de você gostar do estudo, né? De você realmente fomentar o estudo, de você se sentar, você está, por exemplo, num dia na sua casa e você tem várias coisas para fazer, mas você tem aquele momentinho ali para você sentar e estudar rotineiramente. Sabe por quê? Porque você entende que o estudo é algo importante para você. Então, quando você tem esses momentos no seu dia a dia em que a sua criança senta, o seu adolescente senta para estudar diariamente, isso ajuda a crescer em estudiosidade. Essa criança e adolescente tem muito mais chance futuramente de ver os estudos como algo positivo, como algo benéfico, algo que vai acrescentar na sua vida. Vejam bem, isso se opõe diametralmente, completamente, à ideia de impor estudos ou tarefas domésticas, né, tarefas escolares para serem realizadas em casa, como punição. Então percebam, o uso mais equivocado que você pode ter de uma lição de casa ou de um momento de estudo é usá-lo para fins punitivos. Eu cheguei a ouvir isso de professora minha quando eu estava na terceira série, né? Tinha lá uma professora que ia passando as coisas na lousa, e conforme ela ia passando as coisas na lousa, eu sempre fui muito rápido em escola, né? Em anotar, em copiar coisas do quadro. Então eu ia copiando enquanto ela ia escrevendo e eu já ia respondendo as coisas que ela estava escrevendo na lousa. Então, quando ela terminava de passar a lousa, muito frequentemente eu já acabava de fazer também. E daí ela virava para mim e falava assim: se você fizer isso mais uma vez, você vai ter que fazer 2 vezes o exercício da próxima vez. Então veja, você tem alguma coisa que deveria colaborar para funções executivas, alguma coisa que deveria colaborar para o crescimento da criança em organização, que deveria auxiliar a criança a ter uma liberdade intelectual, uma liberdade criativa, conseguir
fazer escolhas, você deveria ter algo que deveria ensinar a criança virtudes, ajudar a criança a crescer em virtudes, em laboriosidade, em constância, em estudiosidade. Daí você pega tudo isso e transforma em uma punição. Então essa criança que escuta, que vê, que recebe essa aplicação da tarefa ou do estudo como uma punição, começa a entender tudo isso que deve ser algo maravilhoso, né? O estudo deve ajudar a criança a se desenvolver, a crescer, e vai começar a entender tudo isso como se fosse algo chato, monótono, maçante e que não vai levar a lugar nenhum. É só uma perda de tempo e uma punição, é uma coisa dolorosa. Por isso, pais responsáveis, professores, diretores, coordenadores, nunca passem uma atividade de estudo, uma atividade de trabalho, de escola, etc., como punição. Porque essa é a pior das armadilhas nas quais se pode cair dentro do ambiente escolar.